Carpini, boa noite, a Luiz Lima, Rádio Assunção, como sempre estamos aqui ao vivo. Eu queria avaliação sua dos atletas recém-contratados nesses 2 jogos e também teve um agora nesse jogo de hoje. Olha, boa noite. Avaliação muito positiva, né? Ainda tem muita margem para evolução. Esses atletas eles não podem ainda ser cobrados de uma maneira muito ferrenha, né? Vamos dizer assim, pelo pouco tempo de convívio, pelo pouco conteúdo de trabalho, né? Então, dentro das características que nós temos, a gente vai adaptar eles ao jogo do Fortaleza. Então, isso requer um pouco mais de tempo, mas foram estreias importantes, né, do GB. Os próprios jogadores que ainda não estrearam, que chegaram também essa semana, né? Hoje, na verdade. Então, muita coisa boa acontecendo, boas possibilidades, boas oportunidades aí para a gente ter mais repertório, um pouco mais de variação dentro do elenco. Oi, Carpini, boa noite. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Você falou dos atletas que chegaram hoje, Paulo Baia e Wellington. Queria que você falasse um pouco dessas expectativas, dessa chegada dos atacantes. Também circula informação em relação ao Gonzalo Mastriani. E sobre o Brites. Ele, semana passada, estava no departamento médico com um desconforto no tornozelo esquerdo. Hoje saiu que é um edema ósseo. Até que ponto isso pode interferir numa possível, na final do Cearense, pensando ali num possível Clássico Rei, e também sobre esse processo de avaliação do elenco, na perspectiva que a gente percebe que você muda o esquema tático. Foram 5 jogos ali no 3-4-3 e hoje você chegou num 4-3-3, já que também você tem mais opções para fazer essa rodagem. Bom, vamos lá. Se eu esquecer de alguma, você me lembra. Em relação ao Brites, acredito que não preocupe para o Clássico. A gente está sendo precavido, errando pelo excesso, já que é um jogador que o ano passado se sacrificou muito jogando, talvez sem condições de jogar, no seu limite pela necessidade que o clube se encontrava naquele momento, e ele se prejudicou muito com isso. Então a gente não quer que isso se repita, porque é um atleta muito importante, é um pilar da nossa temporada, da nossa reconstrução. Não deve preocupar não para o Clássico, mas antes do Clássico a gente tem um jogo de terça-feira que para mim é o jogo mais importante. Em relação ao Paulo Baia e o Wellington, jogadores que dão um repertório ofensivo, hoje nós conseguimos mudar o sistema por ter todos os jogadores na posição, é uma coisa que a gente vem sofrendo desde o início e agora vai ter mais cara da minha cara, do Fortaleza, mais cara daquilo que a gente acredita. Opções de velocidade, que é o Paulo Baia, o Wellington velocidade, mas com capacidade de virar meia. O Vitinho hoje de novo entrando muito bem, Luiz Fernando mais participativo, estreia do GB. Então tem muita coisa aí que agora a gente vai ajustar dentro do comportamento coletivo e evoluir. E esse talvez tenha sido um dos maiores desafios da minha carreira nesses 40 dias. Mudar o sistema toda semana, mudar peças toda semana, ter atletas depois não ter mais. Então, e tudo isso a gente é cobrado pelo resultado e pela excelência. E em muitos momentos a excelência não aconteceu, mas aconteceu o resultado. E aí as críticas elas são, acho que um pouco exageradas nesse momento, porque falta um pouco de sensibilidade por tudo que está acontecendo. Mas a gente entende que o momento é de muita tristeza, um momento de chateação, de mágoa por tudo que aconteceu no passado. Mas esse ano é uma nova história. E eu reforço cada vez mais que a gente precisa do apoio de todos, torcedor, da imprensa, entender que os motivos de tudo isso que está acontecendo ainda é reflexo do que aconteceu. Mas mediante a isso a gente chega nas finais invicto, que era a nossa obrigação, Fortaleza do tamanho que tem que estar na final. De maneira invicta, foi surpreendente, sofrendo pouquíssimos gols, apenas um na competição, isso também é um ponto a se valorizar. E agora, com a chegada dos reforços, a gente tem produzido mais ofensivamente, mais o controle do jogo, mais finalizações, que era o que faltava pelas necessidades que nós tínhamos, pelas carências. Então, são situações ainda a melhorar, a evoluir bastante. Mastriani, desconheço essa informação, não passou pelo nosso crivo de avaliação. Não sei de onde saiu essa notícia, eu desconheço. Carpini, boa noite. Océlio Pereira, Rádio Cidade. Carpini, é o seguinte, você já esteve na primeira, hoje você está na segunda. Você sempre frisa aqui para o pessoal, pede apoio da torcida, da imprensa, porque o Fortaleza é um processo de reconstrução. Eu queria que você matasse uma curiosidade nossa. Existe time, o jogador de segunda divisão, o jogador de primeira divisão, nesse processo que você tenta colocar no Fortaleza, o processo de reconstrução? Como é que você analisa esse pensamento, às vezes? Tem jogador de segunda divisão, tem jogador de primeira divisão. Como é que é essa parada para você? Bom, boa pergunta. É o que eu acredito, tá? Eu não acredito que tenha jogador de primeira e segunda divisão. O que você tem é a mentalidade de cada divisão. Isso precisa ser trabalhado. O atleta que joga sempre na Série A, no alto nível, é um jogo. A Série B é outro jogo.
E em alguns momentos nem vai ter jogo, vai ter muita competitividade. Então, eu acho que é virar a chave, é ter a mentalidade da divisão que nós estamos, mas sem perder a grandeza desses atletas, a grandeza do Fortaleza em vários momentos. Eu acho que esse é o diferencial. É claro que na Série A, a gente tem que minimizar o máximo o erro, né? Meio erro te custa uma derrota, e às vezes na Série B você erra uma, duas e talvez não aconteça nada em determinados jogos. Tem a capacidade individual, mas eu não acredito que dá para a gente dividir os atletas dessa maneira. Se os atletas da Série A se adaptarem ao que pede o compromisso na Série B, aos duelos, à competitividade, eu acho que perfeitamente a gente consegue melhorá-los e entender a competição. Acho que vai muito mais da mentalidade do que do perfil. Ô Carpini, boa noite. Miguel Júnior da Rádio Povo CBN, estamos aqui ao vivo. Eu vou antecipar a pergunta, porque essa pergunta vai ser feita daqui a uns 15 a 20 dias. E vai começar uma competição nova, que é a Copa do Brasil. E daqui a pouco vem a Copa do Nordeste. E em seguida vem a Série B. Claro que a prioridade é a Série B, subir. Mas Copa do Nordeste, Cearense e Copa do Brasil, a prioridade para o Fortaleza, para o Carpini? Sem dúvida, todas as competições que o Fortaleza participar, a gente vai tentar fazer o que tiver de melhor de elenco e de momento, pela responsabilidade, pela grandeza da instituição. Porém, a gente sabe que não é muito difícil a gente jogar esse número de competições, com a logística que nós temos, com o calendário tão espremido, e jogar todas as competições com tamanha excelência e entregar talvez tudo aquilo que se espere. Eu acredito que vai chegar algum momento que a gente vai precisar priorizar algumas competições. Eu acho que a Série B é inegociável. O campeonato cearense para nós também é inegociável, a gente vai brigar muito por esse momento, que é importante, essa chegada à final agora nós vamos trabalhar muito para ser 2 jogos competitivos e a gente possa buscar o título, né? O nosso torcedor merece, eu acho que seria um start importante na temporada, de um recomeço. A Copa do Nordeste tem o seu peso regional, é uma competição difícil, já participei por algumas vezes, e talvez em algum momento a gente vai ter que priorizar um pouco uma outra competição, a gente ainda não definiu exatamente a nossa estratégia, a gente conversa diariamente sobre isso. E a Copa do Brasil é aquele torneio curto que te dá condição financeira, que te dá respiro financeiro, que te dá perspectiva de grandes jogos e de fazer história numa competição tão difícil. Então, é difícil a gente escolher, né? Não, a gente quer essa, a gente quer todas, mas infelizmente em algum momento a gente vai ter que priorizar. Oi, Carpinho, tudo bem? Mário Teles, Decifrando a Bola. Eu sei que a temporada já começou, por sinal, está agora já concluindo-se a primeira competição, mas aquelas prioritárias, pelo menos para a torcida, inicia-se de fato na próxima semana, né, que é a Copa do Brasil. A minha pergunta é sobre definição de elenco. Eu queria que você falasse um pouco sobre Kusevich e João Ricardo. Se você vê como possível a permanência deles ou se não, já são cartas fora do baralho para a temporada. Olha, em relação ao Kusevich e ao João, eu acredito que o João já tem alguma situação. Eu não sei os detalhes, eu não posso te falar com tanta certeza, né? Falando mais do jogo de hoje, acho que era mais como veio a pergunta. Eu acho que o João já tem alguma situação encaminhada de saída, já está meio que definida, está num processo final de recuperação. Ponto. Esse é o que eu sei, tá? Em relação ao Kusevich, eu acho que vai ser difícil o clube absorvê-lo pelas questões financeiras, pela readequação, enfim. É um jogador que tem sua representatividade, tem o seu valor, mas tem um momento do clube. E eu acho que isso é discutido internamente, muito mais de cima para baixo. E o clube tem pessoas responsáveis e capacitadas para tomar essas decisões. Em relação a priori, como você falou, só a Copa do Brasil, essa eu discordo um pouco. Porque a prioridade, a partir do momento que o Fortaleza entra em campo, são todas as competições. A gente fala, o cearense não tem importância. Se eu não tivesse classificado, talvez eu não estaria nem aqui respondendo a sua pergunta. Então, tudo é importante. Tudo é importante, porque eu ganhei jogos de 1-0, eu empatei e recebi diversas críticas. E natural, eu recebo bem e tento melhorar, mesmo com as dificuldades, num momento muito peculiar do que o clube vem passando. Então não tem essa da Copa do Brasil. Valorizar esse momento é muito importante. Nós jogamos com uma equipe que muito bem treinada, é uma equipe que no primeiro jogo nos causou muita dificuldade. Nós com um jogador a mais não conseguimos vencer. Eu expliquei que nós tínhamos 4 dias de treino, eles tinham 2 meses, mas não foi o suficiente. A gente sabe que a cobrança ela é igual. E eu falei que hoje era um outro cenário e seria diferente. E nós somos superiores nos 2 jogos e poderia hoje, se não tivesse tirado o pé, ter feito até mais, mas a gente já estava pensando na sequência da competição. Então,
Todas as competições elas são importantes e o cearense para nós tem sim muita relevância. Não pode ser assim, ó, se perdeu tinha muita importância, se ganhar não tinha, não. Tem importância, ganhando ou perdendo a gente vai brigar pelo título. Boa noite, Carpini. Daniel Bezerra aqui do Resenha do Leão. Minha dúvida mais é em relação a como é que está o Carpini em relação a tudo que está passando no Fortaleza, essa turbulência fora extracampo, perdendo jogador importante, né, prestes a uma decisão, era contra o Ferroviário. Como é que está o Carpini em si e como é que é feito um trabalho para essa situação não atingir os elencos dentro de campo, né, até porque está invicto até agora, né? Olha, como eu falei, acho que é o momento mais desafiador da minha carreira. Como eu estou, eu acho que cada vez mais preparado, porque a partir do momento que você passa pelas dificuldades, pelos momentos que você tem que tomar as decisões, você vai errando, acertando e melhorando. Então, acho que a gente vai sair melhor dessa, eu enquanto profissional, com os meus erros, com os meus acertos. Mas, sem dúvida, é bem complicado, né? Porque, por exemplo, a saída do Ada, como você mencionou, é um cara que o nosso artilheiro, a nossa referência e o único 9 de ofício mesmo hoje no elenco. Mas são situações que a gente não consegue controlar, tem a vontade do atleta, tem a questão financeira, tem tantas outras valências, mas o fato é que a gente perde o jogador, um dos mais importantes, um dos nossos pilares, não só para o jogo do Ferroviário, mas para as nossas finais. E se a gente não for lá e ganhar, ninguém vai falar que foi prejudicado pelo ato, não vai cobrar para a gente ser campeão. E a gente é o Fortaleza, a gente tem que ser cobrado por isso mesmo. A gente entende, a gente precisa criar, não ficar lamentando a saída do Ada. Gostaria que ele tivesse ficado, é um jogador que nos ajudou, um cara baita profissional, índole, caráter, conduta, seguiu a vida dele, que ele seja muito feliz, gostaria que ele ficasse, mas não vamos lamentar, nós vamos criar alternativas e soluções dentro do elenco. E nesses momentos, é importante frisar também, desculpa me estender um pouco na resposta, que acabam se oportunizando jovens. Eu estou aqui no Fortaleza há pouco mais de 40 dias, 45 dias, em 9 jogos do Campeonato Estadual já participaram 8 atletas oriundos da base. Desses 8, 5 estiveram em campo. E hoje estreou um menino de 16 anos, que talvez seja uma das maiores promessas do clube nos últimos anos. É a minha opinião em relação ao João. Potencial para crescimento, perspectiva de mercado, perfil de mercado, mas claro que precisa de muito trabalho, informação, mas precisa também ser oportunizado como foi hoje. Então, isso também é um lado importante dessa reconstrução do Fortaleza. Não minha, Carpini, do Fortaleza, das pessoas que gerem o futebol do clube. Porque essas decisões passam por todos eles. Não a decisão de escalação, mas esse elo, essa proximidade com a base, essa oportunidade a esses jovens, eu acho que isso é importante frisar, num jogo de semifinal, a personalidade que o João, com 16 anos, participou. Boa noite, Carpini, Anderson Azevedo, do Futebolês. Muito do que o Fortaleza vem passando hoje se deve, claro, à questão financeira, por conta da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube chega em fevereiro, ainda sem um patrocinador master, e eu acredito que muito do Fortaleza na temporada vai passar pelo que ele fizer na Copa do Brasil, exatamente pela questão financeira. Eu quero saber qual é o seu alinhamento junto com a direção do clube sobre essa competição. A gente sabe que o Fortaleza, claro, se possível, quer ser campeão, mas existe um objetivo mínimo necessário para se chegar nessa Copa do Brasil. Eu queria saber de você qual é esse objetivo mínimo. É chegar nas oitavas, chegar nas quartas, porque muito do financeiro, hoje, Fortaleza vai precisar da Copa do Brasil. E ela é uma competição altamente traiçoeira. Com certeza. Eu acredito que esse planejamento financeiro, eu não vou entrar nesse mérito, porque não é minha área, mas acredito que tem outras fontes também, mas claro que passa por essa continuidade na competição. Como você mesmo mencionou, uma competição traiçoeira é muito difícil, iguala muitos jogos pelo nível de tensão, o erro zero, né? Um jogo que te custa uma eliminação e um prejuízo grande, não só desportivo, mas financeiro. E o nosso objetivo é chegar o mais longe possível. Eu não posso te falar que é na terceira, quarta, quinta, oitavas. A gente vai trabalhar jogo a jogo. Nós precisamos primeiro avançar de fase terça-feira dentro do Castelão com o apoio do nosso torcedor. É o primeiro passo. Depois a gente vai pensar no próximo. Mas o nosso objetivo é sempre sonhar e trabalhar para que seja o mais distante possível pelas questões financeiras e desportivas também. Como você disse, é uma competição traiçoeira. Eu acho que ano passado nós fomos eliminados no Castelão, né? O Retrô. Então você vê que isso acontece o tempo todo na Copa do Brasil. E esse ano vão ter mais surpresas. Espero que não seja uma surpresa com o Fortaleza, que a gente possa fazer um jogo equilibrado, competitivo, estudando e avaliando bem o adversário, para que a gente possa avançar a terceira fase.
professor. Boa noite. Lucas Uchoa, do portal 1918. Você quebrou minha pergunta, que eu ia fazer dos jovens, né? Inclusive, elogiar seu trabalho por estar usando esses jovens. Mas eu quero falar do Fuentes, que teve pouco tempo de preparação e comparando o primeiro jogo da semifinal com hoje, o Mena, que é um dos destaques do Ferroviário, foi praticamente anulado. Aquele lado que no primeiro jogo deu muito trabalho para o Fortaleza, hoje a gente não vê uma produção ofensiva do Ferroviário, na minha visão, muito por causa do Fuentes. Sim, o Fuentes é um jogador, vai ser também fundamental nessa reconstrução. A gente ficou muito feliz com a chegada dele. E vale frisar que é outro atleta que tem muita margem ainda para evolução, tem muito mais a entregar, a produzir pela capacidade técnica que a gente vê no dia a dia, pela avaliação que nós tivemos para trazê-lo. 90 minutos eu acho que fazia muito tempo que ele não fazia. Então, nos últimos anos no Fluminense, ele participou muito pouco, isso é uma dificuldade. E aí você enfrentar esses jogos em sequência, com pouco tempo de preparação, adaptação ao sistema, novos companheiros. Então, muito satisfatório que ele tenha apresentado até então. Sem dúvida, foi um jogador também hoje muito importante. E a tendência é que ele evolua a cada rodada, a cada oportunidade. Claro que pode acontecer algumas oscilações, faz parte, né? Mas a tendência é que ele evolua e nos ajude ainda mais. Boa noite, Carpini. Jean Dantas, do portal Sou Fortaleza. É um prazer falar com você. Carpini, falando um pouco sobre o jogo de hoje. O que mais te agradou no desempenho coletivo da equipe hoje, especialmente sobre aquilo que foi trabalhado durante a semana? E eu também queria saber se você foi surpreendido positivamente por algum jogador específico nesta partida de volta contra o Ferroviário. Olha, vamos lá. O que mais tem me agradado é esse comprometimento, esse compromisso quando não se tem a bola, os comportamentos sem a bola. É uma coisa que a gente tem melhorado muito, ideias diferentes daquilo que vinha sendo trabalhado. Um jogo de uma primeira fase de construção mais apoiado, usando um pouco mais a participação do Breno, sem tanta bola longa em disputa. Isso é uma coisa que a gente está evoluindo e está melhorando, estimulando e encorajando os atletas a fazerem os movimentos para a gente conseguir criar superioridade, para ter essa saída de uma bola mais qualificada, que eu acredito nesse jogo. Eu acho que hoje isso aconteceu, né? Controlar mais o jogo, ter um pouco mais a posse de bola, não ser um time só reativo. Em alguns momentos da competição a gente vai precisar ser reativo, mas em outros momentos a gente vai precisar dessa paciência. Acredito que principalmente nos jogos dentro de casa, dessa circulação, desses movimentos, e os atletas têm assimilado isso de maneira fantástica. Então, eu fico muito feliz pela produção deles. E como eu falei, o Campeonato Cearense, em diversos, até certo ponto, ele foi ainda uma extensão da nossa pré-temporada. Mas mesmo num jogo de semifinal, onde a gente tinha feito 2-0 no primeiro, nos permitiu no jogo de hoje também fazer algumas outras observações, né? Que foi o Pochettino vindo um pouco mais para trás, jogar no corredor, adiantando um pouco mais o Crispim para ajudar a marcar na linha, situações que a gente vai vendo durante a temporada, de que maneira a gente pode usar, em qual momento. A troca de posição do Pierre e do Sacha, liberando um pouco mais o Sacha e sustentando o Pierre na saída, eu acho que evoluiu muito o futebol do Sacha e do Pierre. Então isso é tempo para a gente conhecer, entender de que melhor maneira utilizá-los e tirar o melhor de cada atleta, mas no contexto geral eles estão de parabéns, a responsabilidade de chegar à final era grande, nós chegamos e agora temos a responsabilidade de brigar pelo título.